Você provavelmente já assistiu o filme Os Eternos ou tá querendo assistir e quer saber mais sobre os integrantes dessa equipe. Então fica tranquilo que esse vídeo não tem spoiler e eu vou estar revelando para você com detalhes das origens dos quadrinhos, quais são os integrantes dos Eternos. Então bora, sem mais enrolação, já se acomodem, relaxem, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Fala gurizada, tudo tranquilo? Meu nome é Osmar Dal Santos e seja muito bem-vindo ao canal Nerdolando. Esse filme da Marvel tem sido um dos mais arriscados dos últimos anos, tanto devido ao período de pandemia que estamos vivendo, quanto também é uma equipe completamente desconhecida do público, até mesmo dos quadrinhos, eles nunca tiveram tanta relevância. Mas seguinte, gurizada, se você curte tudo sobre Marvel, tudo sobre esse universo incrível de super-heróis, então já deixa o seu super like aí e já se inscreva no canal se você não for inscrito. Também já ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, fechou? Então bora saber mais sobre quais são os integrantes dos Eternos. Bom, basicamente, os Eternos dos quadrinhos são um grupo composto por homens e mulheres lá da época das cavernas, que passaram por experimentos genéticos pelas mãos dos Celestiais, que são basicamente deuses cósmicos que vão passando de mundo em mundo, ajudando a população local a evoluir. Antes de mais nada, é importante destacarmos que todos os Eternos possuem uma fisiologia muito similar. Porém, alguns deles podem desenvolver e se especializar em habilidades específicas, que é o que vamos ver nessa lista. Primeiramente, vamos falar sobre a Sersi, que é basicamente a integrante mais famosa desse grupo, os Eternos, já que ela até mesmo já participou dos Vingadores lá nos quadrinhos. Ela geralmente é conhecida pelo seu grande amor pela humanidade, tendo guiado toda a população durante milênios, enfrentando grandes ameaças, tanto do espaço, como também as piores ameaças vindo da raça dos deviantes. Então as pessoas podem acabar confundindo com a deusa Circe, devido aos seus poderes e habilidades de manipulação de energia metafísica, ou basicamente magia. Além dos poderes comuns da raça dos Eternos, ela possui uma especialidade, que é a telepatia e dons psionicos, ou seja, ela pode causar ilusões facilmente em um oponente. Também nós temos a presença do Makkari, geralmente retratado como uma pessoa muito calma e silenciosa, mesmo assim sendo um dos mais honrados do grupo dos Eternos. Ele é sempre visto como um grande herói e é muito respeitado pelos outros membros do grupo. Ele sempre ajuda as pessoas quando estão em necessidade, mesmo eles tendo aquela política de não se intervir em acontecimentos humanos durante o dia a dia. Nos cinemas a sua origem é ligeiramente diferente, já que ele é interpretado por uma mulher e ainda assim a atriz é surda. A Marvel fez assim, buscando trazer maior representatividade para pessoas com deficiência auditiva. Em termos de poderes, o Makkari basicamente é conhecido pela sua extrema velocidade, já tendo até mesmo sido confundido com o Mercúrio ou até mesmo o deus Hermes, devido à sua grande velocidade. Também nós temos o Phastos, sendo um dos membros mais interessantes da equipe, já que é ele quem projeta e cria as armas do grupo. Ele dominou diversas técnicas de ferraria e metalurgia ao longo dos anos, os vários milênios, e sendo assim, ele sempre desenvolve equipamentos e também dá alguns brinquedinhos para os seres humanos. Ele basicamente é conhecido como uma pessoa pacifista e dificilmente procura se envolver em conflitos físicos, buscando somente lutar quando é essencialmente necessário. Ele também já foi diversas vezes confundido com o deus Hefestos, porque no deus Hefestos, na mitologia grega, ele é quem cria as armas mitológicas para os olimpianos. Ele também é muito solitário e dificilmente ele se comunica ou se relaciona com outros membros da equipe dos Eternos. Uma das suas armas, ele carrega um poderoso martelo que dispara rajadas de energia. Um outro personagem que também faz parte da equipe dos Eternos, caso você tenha assistido o filme ou não, é o Kingo. Conforme os Eternos ao longo dos milênios e anos foram criando laços com os seres humanos, eles foram se espalhando por todo o globo da Terra. Sendo assim, o Kingo decidiu se estabelecer ali na região do Japão, tendo até mesmo recebido treinamento direto com os samurais. Basicamente, ele tem todos os poderes de um Eterno comum, porém ele se especializou em combate armado de artes marciais. Sendo assim, ele é completamente capaz de enfrentar qualquer tipo de inimigo apenas usando as suas lâminas e espadas. E falando de japonês, não podemos esquecer que no filme temos um asiático também, que nos quadrinhos é um pouco diferente a origem também, que nós estamos falando sobre o Gilgamesh. Também conhecido pela alcunha O Esquecido, o poderoso Gilgamesh é um dos personagens mais emblemáticos da equipe. Um dos seus grandes feitos por toda a humanidade ao longo dos anos
Geralmente a maioria deles foram atribuídos ao Hércules, sendo assim, isso acaba até atrapalhando o seu relacionamento ali de amizade com o Hércules devido a esses fatos, por isso chamado O Esquecido, porque grandes feitos que ele fez foi atribuído a outra pessoa. Apesar de ter recebido um convite para entrar na equipe, através da Sprite, ele já se revoltou contra a equipe várias vezes. Gilgamesh ele é descrito como uma verdadeira força da natureza. Além de ter todas as habilidades de um Eterno da sua raça, ele também se especializou em combate armado e também possui uma super força monstruosa, velho. Ele até mesmo já dominou uma cidade inteira da Suméria chamada Uruk e ali governou como um poderoso líder. E o que dizermos sobre o Druig? Ele é sempre considerado uma incógnita para a equipe, pois ele é sempre usado nas histórias como sendo um vilão dos Eternos. Tudo isso devido à sua incessante vontade e desejo por poder. Para quem não sabe, ele é primo do Icaris. Ele é muito ambicioso, mesquinho, o que fez o Druig ser deserdado pelo próprio pai, mano. E com o passar de diversos anos, o Druig se aliou a diversas organizações, como por exemplo, ele se aliou à própria KGB. Ele é um cara, no entanto, bastante sombrio, já que ele sempre coloca os seus interesses acima de todos, sempre priorizando os seus planos. Assim como qualquer outro da sua raça, ele também possui os poderes normais e as habilidades de um Eterno. Porém, ele se especializou em manipulação de matéria, ele consegue também se teletransportar e controlar a mente de pessoas, não somente uma ou duas, mas várias pessoas e submetendo elas a fazer a sua vontade. Doideira, né? Falando sobre o Sprite, nós temos que dizer que ele é o garoto da equipe. Nos quadrinhos, ele, assim como nos filmes, ele também é um garoto, pois ele foi transformado em um Eterno quando ele ainda era criança, sendo assim, se manteve toda a sua aparência física de um garoto, se tornando jovem. Como ele não envelhece e assim a sua aparência é de uma criança, muitas pessoas da equipe não levam ele a sério. E assim a sua personalidade também reflete de uma criança, sempre fazendo brincadeiras e às vezes se revoltando também. Como ele é muito brincalhão, ele sempre está pregando peças e fazendo pegadinhas na equipe. No entanto, não se deixe levar apenas pela sua aparência de jovem, já que ele tem todos os poderes de um Eterno e ele se especializou em manipulação de matéria. E também na capacidade de criar ilusões, se tornando até mesmo um rival da Cersei nesse segmento. Assim como outras mudanças que aconteceram no cinema, o Sprite dos quadrinhos nos filmes foi interpretado por uma mulher. Seu gênero é feminino. E o que falar sobre Athena, que é interpretada pela queridíssima Angelina Jolie. Ela geralmente é confundida com a deusa grega Atenas. O seu nome de nascimento é Azura, e as pessoas muitas vezes a confundem com a deusa grega Atena devido à sua grande habilidade e sabedoria nos combates. Ela também é filha de Zuras, um grande líder dos Eternos. E com o próprio acordo feito com os próprios deuses do Olimpo, ela viveu durante muito tempo da sua vida lá no Monte Olimpo. E outra curiosidade interessante também é que ela mantém um relacionamento um tanto polêmico com o deviante chamado Cro. Assim como todos os outros Eternos, ela possui todas as habilidades de um Eterno, mas ela é extremamente inteligente, estrategista nas artes de batalha e combate, sendo conhecida por possuir uma incrível sabedoria. E sabe outra coisa mais interessante ainda? É que nos quadrinhos, Athena ela é prima do Thanos. Doideira, né? E também nós não podemos deixar de falar do Ajak. Falando especialmente de histórias em quadrinhos, o Ajak também ele serve como um líder dos Eternos, sempre substituindo os Zuras quando é necessário. Geralmente ele é conhecido como o patrono da ética e da justiça, porém ele acredita vigorosamente que os Eternos não devem se envolver em situações e atos da humanidade. Com o passar dos anos e eras, o Ajak ele passou a ser adorado pelos povos incas e astecas como um deus, geralmente assumindo a forma de deuses como Tecumseh e Quetzalcoatl. Eu acho que é assim que se pronuncia esses nomes malucos. Assim como todos os outros Eternos, ele tem todas as habilidades de um Eterno e ele se especializou em teleporte e também em voo. E chegamos nele, o provavelmente o personagem mais conhecido e interessante dos Eternos, que é o Icaris. Interpretado pelo Richard Madden, o Icaris sempre está associado às principais histórias da equipe. Basicamente, ele nasceu ali na região da Sibéria, e após ser transformado em um Eterno, ele se juntou ao grupo de Zuras e começou a habitar ali a região da Olímpia.
Ao longo de várias eras, ele sempre utilizou os seus poderes contra o mal, sendo um valioso membro da equipe dos Eternos. Muitos dos próprios Eternos possuem habilidades de regeneração, manipulação de energia, teletransporte, voo e dons psíquicos associados à Unimente. O Ikaris, no caso, ele tem habilidades de extrema velocidade e também capacidade de voo. Além de tudo, ele pode controlar diversas formas de energia, sendo um dos membros mais fortes do grupo. Ele sempre usa os seus poderes para poder disparar rajadas de energia, tanto pelos seus braços como também pelos seus olhos, assim como o Superman. O que o torna sem dúvidas um combatente nato e é geralmente muito conhecido pela sua bravura no campo de batalha e a sua honra. Assim como nos filmes vários personagens sofreram alterações, nesse filme, logicamente também, já que nos quadrinhos ele é loiro. E você achou que ficou só por aí? Não, meu amigo. Também existem outros membros da equipe dos Eternos que nem todos apareceram nos filmes. Como já foi mencionado, nós temos o Zuras, que é frequentemente conhecido como sendo o líder da equipe. Zuras é o pai de Tenas e conhecido também como um dos mais poderosos de toda a equipe dos Eternos. Basicamente, ele possui uma grande habilidade com manipulação de energia e matéria e também sendo um dos únicos com acesso direto à Unimente. Não podemos também se esquecer de um outro membro da equipe não menos conhecido, que também é chamado de Cronos. Sim, basicamente, uma referência ao titã Cronos da mitologia grega. O Cronos, ele é o pai dos Zuras e também do Mentor. Ele teve uma grande importância, já que ele permitiu que acontecesse uma ramificação dentro da raça dos Eternos, aqueles que vivem na Terra e aqueles que vivem em Titã. Sendo assim, ele é um poderoso telepata e também é capaz de controlar o tempo. Vamos falar também do Mentor. O Mentor, como foi dito, ele é o irmão de Zuras, e assim ele estabeleceu uma colônia dos Eternos em Titã. Quando eu digo Titã, sim, é a Titã, que é uma das luas de Saturno, que foi o planeta natal do Thanos, que apareceu lá em Guerra Infinita. Legal, a referência e a ligação, E não menos importante, ele teve dois filhos que foram muito importantes para o universo Marvel, que é o Star Fox, e mais quem? O Thanos. Sim, o Mentor é pai do Thanos. Como falamos dos filhos do Mentor, mais especificamente sobre o Star Fox, o Star Fox é filho do Mentor e também neto do próprio Titã Cronos. Ele até mesmo já foi um Vingador e já tentou diversas vezes impedir o seu irmão maluco, que é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Thanos. Também ele é muito conhecido por ter uma aura assim sedutora, sendo que basicamente o contexto nos mostra que ninguém consegue resistir aos seus encantos. E por último, não menos importante e um dos mais conhecidos e que talvez você não saiba que era um Eterno, é o próprio Thanos, o cara que solou geral dos Vingadores e inclusive deu uma surra monstruosa no próprio Hulk. O Thanos, ele também é um Eterno, porém, ele não parece muito devido à sua aparência, Devido ao Thanos ter nascido com a síndrome do deviante, que faz com que a sua genética seja errática e instável. E uma coisa bem doida é que ele tem um certo fascínio pela própria entidade morte. Maluquice, E é isso aí, gurizada. Vocês assistiram o filme? Vocês gostaram? Se você ainda não assistiu, assista e conheça, mais uma das grandes equipes do universo Marvel. Enfim, esse filme ele veio para poder preparar as próximas produções da Marvel e as expansões de novos heróis e novos personagens. Se você achou interessante e gostou desse vídeo, deixa o seu super like aí para ajudar na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Firmeza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.